Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, amigos deste grupo. Que bênção poder estarmos juntos mais uma vez. Como Deus é maravilhoso, tem nos permitido estarmos nesta hora para adorar o seu nome, para prestarmos culto ao Senhor. E é um privilégio para nós podermos juntos aqui ouvir a palavra de Deus, orar ao Senhor, louvar, bendizer o seu nome. E Deus espera que os seus filhos, nós que somos tão abençoados por Ele, possamos nos voltar para Ele com um coração grato, um coração contrito, quebrantado, arrependido, rendido aos seus pés, para reconhecer o quanto Ele é bom. E nós devemos assim, com estas ações, adorar o nome do Senhor. Por sinal, nós temos desde domingo passado falado aos irmãos o seguinte tema: por que devemos adorar a Deus, não é? Nós lemos o texto da palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 16, o verso 16 e 17. Se você puder acompanhar a leitura conosco, farei a leitura na nova tradução da linguagem de hoje e chamo a sua atenção para esta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: são estas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus no lugar que ele tiver escolhido para nele ser adorado: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. Meus irmãos, que texto precioso! Quanta riqueza desse texto. Vejam que o Senhor espera de nós, né? Aquele Deus que nos dá tudo, Ele que é o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Ele que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Ele espera então que nós, os seus filhos, esses que são abençoados, são agraciados por todo o cuidado de Deus, por todas as bênçãos do Senhor, que nos voltemos para Ele. Uma atitude de gratidão e de reconhecimento por tudo que Ele faz por nós, por nossa família, por nossa casa, por nossa igreja. Meus irmãos, nós temos falado então desde domingo passado sobre estas 3 festas. Domingo passado falamos sobre a festa da Páscoa, o que isso representa para nós hoje, na nova aliança, não é? A Páscoa no passado era a celebração da libertação de Deus para o seu povo, que estava escravo, não é? Então hoje nós somos libertos em Cristo Jesus da escravidão do pecado. A Bíblia nos diz: se pois Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, eu e você que somos crentes em Jesus, fomos salvos pela graça de Jesus, nós fomos libertos, fomos livres de toda a culpa do pecado, de todas as amarras do domínio do pecado sobre nós, e nós temos agora livre acesso ao Pai, e nós devemos ver uma vida de adoração ao Senhor. O tema que nós temos desenvolvido desde domingo passado é como devemos, ou seja, por que devemos adorar a Deus, não é verdade? Domingo passado, então, falamos sobre a festa da Páscoa, o Deus que liberta o seu povo. Como já disse, nós fomos libertos, hoje somos livres. Então, temos um motivo grande demais para adorarmos a Deus. Hoje é a parte 2, não é, dessa série de mensagens. Algumas respostas nós demos no domingo passado por que devemos adorar a Deus. Porque Deus merece, porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque nos salvou, porque nos perdoou, porque Ele cuida de nós e muitas outras coisas, outras bênçãos que eu sei que você já experimenta como filho de Deus, não é verdade? Hoje nós vamos então falar sobre a segunda festa anual, que todo homem israelita, todo o povo de Deus deveria comparecer à presença de Deus para adorar o seu nome, para cultuar a Deus e celebrar, não é, estas razões, estas festas que o Senhor requeria do povo. Então a segunda festa é a festa da colheita ou a festa de Pentecostes. Esta festa, meus irmãos, acontecia 50 dias após o início da Páscoa. Era a festa da colheita do trigo. Era trazido para o culto os primeiros ramos de trigo em adoração a Deus pela colheita. Significado muito profundo
e que precisamos aprender. Trazer o melhor para o meu Deus. Deus me salvou e eu darei o melhor para Ele. Pense nisso. Que texto precioso. Que Deus espera de nós que fomos salvos por Ele. Então, meus irmãos, nós temos aqui um grande ensinamento que já deve mexer com o nosso coração. Se você foi salvo por Jesus, pela graça do Senhor, perdoado de todos os seus pecados, livre da culpa, livre da condenação eterna, nós temos muitas razões para adorarmos a Deus. E aqui, nesta segunda festa, a festa da colheita, era a festa de reconhecimento do fruto da terra. Deus abençoava a colheita, o mantimento era todo o suprimento, a provisão de Deus. E os primeiros ramos de trigo eram trazidos para o culto, para adorar, para celebrar ao Senhor, o Deus da provisão. Meus irmãos, Deus esperava que o seu povo assim fizesse. Então, eu me lembrei, pensando nisso, de um testemunho de um pastor que foi o meu pastor lá em Maringá, no Paraná. Ele é um pastor missionário e ele contava muitas experiências do campo missionário. E ele foi pastor na Bolívia, num lugar muito distante da civilização, nos matos, longe, na roça. A cidade era muito longe, então ele era pastor numa igreja lá nos cantões. E ele contava pra gente umas experiências lindas, que o povo, naquele lugar onde ele estava, naquela época, não tinha dinheiro. Então, o culto, na hora da dedicação dos dízimos e ofertas, ele dizia que era emocionante demais, as pessoas choravam de alegria, porque na hora da dedicação dos dízimos e ofertas, meus irmãos, as pessoas chegavam para o templo, entravam, vinham para o altar para trazer as novidades da terra, as colheitas, animais, plantas. Interessante que eu relacionei para não esquecer. Ele conta que na hora do ofertório o povo vinha ao altar muito feliz, cantando, trazendo fruto da terra. Uns traziam ramas de mandioca, outros abóboras, outros frutas, verduras. Mulheres traziam ovos, galinhas, patos, galinha da Angola. Alguns traziam bodes, ovelhas. Claro que os animais ficavam amarrados na porta do templo, para depois serem levados. Tudo por gratidão a Deus pelos seus feitos. Na segunda-feira, o pastor carregava tudo em seu jipe velho e levava para vender na feira da cidade. O dinheiro arrecadado era para o sustento missionário e o cuidado com o templo, com as necessidades dos irmãos, remédios, outros alimentos e outras necessidades mais que surgiam entre a igreja do Senhor. Meus irmãos, era maravilhoso ouvir os testemunhos que o pastor contava sobre esse trabalho que ele fazia lá no mato, entre os irmãos, da Bolívia. Alguém que traz algo é alguém que recebeu algo de Deus e traz a primeira porção para Deus, em reconhecimento de que foi o Senhor que lhe concedeu. Me lembrei, meus irmãos, de quando a gente faz aniversário, não é? Você deve saber disso, deve assistir sempre isso. Ao partir o bolo, todos esperam que o aniversariante dê o primeiro pedaço a quem ele mais ama, ou a quem mais significa para ele, não é verdade? Não fazemos assim? Pois é. Quem nós mais amamos? A quem nós mais devemos? Você consegue entender isso? Não me refiro aqui apenas a dízimos e ofertas, porque tem pessoas que entregam dízimo e acham que fizeram tudo, já fizeram tudo. Imagino aqueles que não entregam nada para o Senhor, só usufruem de tudo. Como devem pensar, como devem ficar diante de Deus, se tem essa consciência, não é verdade? Percebe que o que temos de melhor, dificilmente, meus irmãos, é para Deus? O melhor tempo que temos, desfrutamos com amigos, com passeios, com jogos, com internet, com outras recreações e muitas vezes com muitas coisas desprezíveis aos olhos de Deus. O melhor das nossas emoções, das nossas expectativas, geralmente gastamos com o nosso time de futebol,
com o atleta preferido, com o cantor predileto, com os ídolos que nós mesmos criamos. A melhor roupa e os melhores calçados às vezes guardamos para festas e não para nos apresentarmos a Deus. Já conheci muitos crentes que compram roupas para festas e roupas para irem ao culto, para irem à igreja. É a chamada roupa de ver Deus, não é verdade? Sempre ouço com tristeza a infeliz frase: não tenho tido tempo para Deus e para as coisas de Deus. Para quem tem sido todo o tempo que Deus te dá desde que você nasceu, não tem tempo para Deus? O melhor recurso que temos, geralmente gastamos com coisas para nós mesmos, nosso bem-estar, nossos prazeres, nossas vontades e muitas vezes coisas sem nenhum valor. Percebe que enquanto temos saúde, vigor, disposição, tudo isso dificilmente é gasto no reino, nas coisas de Deus? Com tristeza vi uma lista pequena, meus irmãos, de irmãos que reservaram tempo para fazerem a leitura do Evangelho de João. Que coisa triste, meus irmãos. Foi Jesus quem ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A festa da colheita era a festa da provisão de Deus, Deus cuidando do seu povo. E era dever do povo reconhecer as dádivas de Deus com atitudes de gratidão, louvor e culto e trazer o melhor para o Senhor. E agora eu digo, todos nós temos muito que adorar a Deus pelo seu cuidado. Temos passado por muitas crises nesse tempo, mas Deus tem cuidado de nós. Nesse tempo de pandemia, não está fácil para muita gente. Mas uma coisa nós não podemos negar: Deus está cuidando de cada um de nós. Temos irmãos da nossa igreja agora, essa semana, que foram infectados pelo vírus, estão passando uma fase difícil, sintomas pesados, desconfortos os mais variados, mas Deus está cuidando de cada um dos irmãos. Louvado seja Deus por isso. Devemos agradecer a Deus pela recuperação de todos os que já passaram por isso. E agradecer a Deus porque está auxiliando, ajudando, sustentando, preservando a vida dos nossos irmãos que estão infectados e passando essa semana por estes sintomas difíceis, não é? Mas Deus é fiel e tem cuidado de cada um de nós. Deus cuidou e está cuidando de todos os irmãos. Uma coisa curiosa, meus irmãos, que encontramos no livro de Números, no capítulo 11, versos 4 e 5, ainda falando sobre esse povo de Israel. O povo de Israel, mesmo sendo cuidado, suprido, alimentado por Deus com o maná, mesmo assim eles diziam: que saudade dos peixes do Egito, nós comíamos de graça os pepinos, os melões, os alhos silvestres, das cebolas, agora só temos o maná. Que coisa interessante, meus irmãos, e terrível, Deus ouvindo isso da parte do povo. Deus estava tirando o povo da escravidão, agora conduzindo pelo deserto, mas Deus presente, suprindo todas as suas necessidades, e o povo com saudades do tempo da escravidão. Que coisa terrível. Tem gente que vive a nova vida em Cristo, mas tem ainda saudades da vida velha, da vida de escravidão. Interessante que este povo eles diziam que era tudo de graça. Que cegueira, meus irmãos, eles eram escravos, eles não tinham noção, de saber o quanto isso custava para eles, sofrimento para eles, mas eles tinham saudades, achavam que era de graça, tudo aquilo que eles recebiam, que comiam, mas eram escravos e pagavam muito caro por isso. Meus irmãos, Jesus nos libertou de toda a escravidão, que bênção, nós somos livres. Livres para viver para Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus e ao próximo, para sermos uma bênção nas mãos de Deus. Eu e você temos um Deus, um Pai que cuida de nós. Devemos viver para Ele, adorar a Ele, servir a Ele e sermos bênçãos nas mãos dEle. Ah, meus irmãos, como poderíamos ser diferentes? Deus nos dá tudo para sermos diferentes. Tudo Ele nos dá
para sermos bem diferentes. Como seria lindo se vivêssemos assim para a glória de Deus. Imagina o testemunho, meus irmãos, para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, se nós pudéssemos viver assim, não é? Como Deus espera de nós, e Deus espera de nós que sejamos assim. Deus nos dá tudo e toda a graça a fim de que sejamos assim, gratos a Ele. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 8, ele diz assim: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Encerro, meus irmãos, essa meditação perguntando a você: será que é essa a vida que eu levo e que você leva que agrada a Deus? Ou que Deus espera de nós? Será que tudo que o Senhor faz por nós, tudo que Ele nos dá, todo o seu amor, toda a sua graça, misericórdia, perdão, salvação, vida eterna, todo o seu cuidado conosco aqui nesta terra é para a gente viver só assim como vivemos? Será que não tem mais nada que podemos fazer para demonstrar a nossa alegria, a nossa gratidão e a nossa vida de liberdade em Cristo Jesus, demonstrada a Ele com a nossa vida, com tudo que temos, com tudo que somos, e também para testemunho de toda a gente que nos cerca, que nós temos um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus que nos salvou, e nós somos filhos deste Deus, deste Pai maravilhoso. Como deve ser a nossa vida, meus irmãos, diante de Deus? Uma vida muitas vezes sem muita expressão nós levamos, sem muita graça, sem muito sentido. Meus irmãos, que vida é essa que o Senhor quer para nós? Certamente, meus irmãos, temos muito a melhorar. Certamente nós temos recebido de tudo do Senhor para vivermos uma vida muito diferente da vida que nós levamos diante do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a entender os seus propósitos, os seus desígnios, que Deus nos ajude a enxergar da parte dEle toda a obra dele nas nossas vidas. Meus irmãos, que bênção! Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. E Ele espera de nós, a igreja, seu povo, seu povo. Deus não pode esperar daquele que não o conhece, mas Deus espera daqueles que o conhecem. E não somente o conhecem, mas são muito abençoados por Ele. Que este povo o celebre, que este povo o glorifique, que este povo o exalte, que este povo venha cultuá-lo, que este povo venha consagrar a sua vida a Ele, tudo que tem, tudo que são, nas mãos de Deus, em louvor, em adoração àquele que é digno de receber todo o tributo do nosso coração, porque é Ele que faz todas as coisas por nós. Ah, meus irmãos, nós estamos pretendendo voltar aos cultos presenciais no próximo mês, se Deus assim permitir. E eu fico pensando, como é que nós vamos voltar? Eu percebo que há muitas pessoas que não estão nem preocupadas em voltar. É claro que nós temos falado que não é o fato de estarmos no templo que deve fazer com que a nossa vida tenha significado. Não, o Deus da nossa vida nos dá significado em tudo, independente do templo. Mas, meus irmãos, a casa de Deus também foi consagrada para que nós juntos com o povo de Deus, possamos celebrá-lo, adorá-lo, expressar todo o nosso louvor, dedicar toda a nossa adoração, tudo que temos, tudo que somos e que temos recebido de Deus, tudo para glorificar o seu nome. Mas eu fico pensando, será que este povo de Deus está com essa expectativa, está com esse desejo, está sonhando com isso, está com saudades de fazer isso? Eu fico às vezes preocupado, meus irmãos, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, não é? Parece que, não sei, espero ser surpreendido também, mas eu vejo que eu preciso melhorar muito diante de Deus. Eu vejo que eu preciso dedicar muito mais a minha vida a Deus, em reconhecimento de tudo que Ele faz por mim, pela minha família, pela minha igreja. Todos nós, meus irmãos, devemos pensar o quanto nós devemos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por nós. Deus te abençoe, um grande abraço, pense nisso, mas pense, considere e mude o seu comportamento,
para a glória de Deus, em nome de Jesus. Grande abraço, fique na paz do Senhor.